1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Agora, 1 Coríntios 13, apenas um versículo, versículo 11, que nos diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Pai, nós te louvamos essa noite, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi lida nesta tarde, neste princípio de noite, na tua casa. Pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos, Senhor, que o Senhor toque em nossos corações, Senhor Jesus, que o Senhor nos ensine, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui única e exclusivamente para ouvir a tua voz, para sermos ministrados por ti, Senhor, e para nos tornarmos melhores e maiores na tua presença. Por isso fala conosco, quebra todas as barreiras daquilo que vem para roubar a tua palavra. Nós repreendemos agora pelo poder do sangue de Jesus, que o Senhor ministre os teus propósitos em nossas vidas, e que nós saímos deste lugar fortalecidos e renovados. É o que nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, e nós estamos no começo de mais um ano, e eu pedi ao Senhor uma palavra que a gente pudesse trabalhar, principalmente agora nesse começo de ano, e o Senhor então me tocou acerca desta palavra, porque, irmãos, isso vai determinar a nossa conduta, isso vai determinar a forma que nós vamos agir durante todo esse ano. E o Senhor espera que em nossas vidas haja um crescimento. A Bíblia fala que tudo coopera para o nosso bem. E eu entendo que tudo aquilo que acontece é para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender alguma coisa, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos nos aperfeiçoar, porque é isso que o Senhor, Ele espera das nossas vidas. E, irmãos, o texto que nós lemos, ele fala tão diretamente que eu acho que nem precisaria pregar propriamente, porque eu acredito que quando você lê a interpretação do texto, ela já fica bem automática e ela é fácil, não é um texto difícil de você compreender aquilo que o apóstolo Paulo está falando. Apenas uma leitura simples, talvez você não precise de tanto tempo ali meditando, você consegue ter um entendimento, porque já explica tudo aquilo que nós precisamos saber e aprender. E hoje, irmãos, nós temos na igreja várias faixas etárias, espiritualmente falando. Nós temos os bebês na casa do Senhor, ou seja, aqueles que estão se descobrindo agora como filhos de Deus, estão começando ali agora a saber, os seus olhos foram abertos, e agora estão começando a entender o reino de Deus. Temos aqueles que estão engatinhando. Então eles são aquelas pessoas que agora elas começam, a descobrir e a olhar, a ter interesse nas coisas. Eles começam a dar os seus primeiros passos na fé. Assim como um bebê, quando ele começa a perceber que ele consegue engatinhar, que ele já não precisa mais ficar preso ali nos braços dos pais, ele começa a vasculhar. Ele vai começar a dar os primeiros passos da caminhada dele. E espiritualmente também, nós temos aqueles que estão dando os primeiros passos. Estão começando a caminhar agora com o Senhor. Nós temos também crianças. E essas crianças são aquelas que correm o tempo todo. Sabe quando acaba o culto, que a gente vê aquela criança, a criançada gosta de correr, por mais que os pais tentem segurar, as crianças estão correndo para cima e para baixo, você tenta segurar, mas elas estão correndo, porque elas estão aprendendo tudo muito rapidamente, elas querem aproveitar todo o tempo que elas têm para aprender, para conhecer, e elas vão perguntar tudo sobre tudo, vão perguntar o tempo inteiro. E, irmãos, obviamente isso tudo é muito saudável. Tudo isso que eu estou falando é muito bom. Na verdade é lindo quando a gente consegue, e quando a gente vê uma pessoa nascendo, engatinhando, e ela crescendo na fé. É muito legal, é muito
prazeroso, né? Quando a gente consegue acompanhar alguém e cresce desde pequenininho, a gente consegue ver a evolução, a gente fica muito feliz. E a gente vê a maturidade, a gente vê que Deus vai trabalhando na vida da pessoa. E isso é muito proveitoso. Mas o texto que nós lemos nessa noite, ele chama atenção para um problema. Existem pessoas que não crescem nunca. Então você vê que é muito lindo a fase da criança, aquela coisa, é muito legal. Mas o apóstolo Paulo está chamando a atenção que existem pessoas que não crescem nunca. Tem a síndrome do Peter Pan. Não quer crescer. E eu conheço, talvez você pode perguntar, pastor, mas espera aí, o que você está falando? Você está falando de pessoas que não crescem nunca, mas a Bíblia fala também que nós temos que ser como crianças. Mas irmãos, eu conheço esses textos. Eu conheço os textos que falam que devemos ser como criança. O Senhor vai falar, né, que a gente tem que se tornar como uma criança para poder ver o reino de Deus, blá, 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 etc e tal. Mas esses textos eles estão falando a respeito de conduta, de lidar com a vida sem a malícia dos adultos, de ver as coisas com a simplicidade e a pureza das crianças. Então esses textos, eles estão se referindo a esse sentido. É isso que Jesus está falando. Os textos que nós lemos aqui, agora, de 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios 3, eles estão falando de outro tipo de situação, que é o problema que o quê? Pessoas que não crescem. Na igreja existem pessoas que não crescem. E esse não é um problema dessa igreja aqui. Porque estamos lendo um texto onde vemos que esse é um problema que já existe desde o início da igreja. Então não é um problema do tipo, aconteceu agora, a gente tem... Não. Isso é um problema que aconteceu desde o início da igreja. Na igreja, irmãos, nós temos homens e meninos na fé. E quando eu digo homens, eu estou me referindo a todos nós, né? Então vamos dizer assim, adultos e meninos na fé. Mas, eu quero frisar isso, todos são adultos. Humanamente falando, agora não para o lado espiritual, mas todos são adultos. E esse era um problema, amados, que o apóstolo Paulo, ele estava enfrentando. E ele está se referindo aqui que ele não consegue aprofundar os ensinos por causa da imaturidade dos ouvintes. Então ele está reforçando isso. Olha, tem tanta coisa que eu possa falar, mas a imaturidade de vocês não permite. Por causa desses meninos, o apóstolo Paulo ele poderia ter tratado de muitos assuntos importantes que seriam de grande valor para a gente. E talvez nós estaríamos lendo na Bíblia hoje. Mas por causa desses, ele não tratou. Porque ele teve que cuidar de outros aspectos. O que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, é que ele já havia alimentado aquela igreja com leitinho. Ele já tinha falado ali do básico do Evangelho, já tinha explicado, tinha falado, tinha trabalhado na vida deles, já tinha dado a mamadeira para eles, tinha tratado deles. Mas agora o tempo passou e eles já cresceram. Já estava com os dentinhos, já tinham nascido todos os dentes, assim como uma criança, já nasceu o dente, quando não começou, opa, nasceu o dente, agora já é a hora de você começar com alimento sólido. Já dá para começar a mastigar, já dá para comer uma coisa mais pesada. Então o apóstolo Paulo está falando isso, já dá para subir o nível. Já dá para você sair, né, ali da papinha, do líquido, e você ir para algo mais forte, algo com substância. Receber um alimento sólido. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu quero aprofundar teologicamente com vocês, mas não dá. Eu gostaria, mas eu não posso. E como a gente sabe disso? Olha lá o versículo 3. Olha o que o Paulo está falando. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Então Paulo está falando assim, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão agindo como carnais. Não tem diferença nenhuma. Não tem maturidade em vocês. Então a pergunta que fica para a gente é: o que separa homens de meninos na fé? Adultos na fé, de meninos na fé. Como eu sei? Como saber se eu sou um adulto ou uma criança na fé? É sobre isso que eu quero tratar nessa noite. É sobre isso que o Senhor quer nos ministrar nessa noite. E alguns pontos eu quero deixar para a gente pensar e a gente analisar nessa noite em nome de Jesus. Primeiro ponto, irmãos. Homens ou adultos, eles progridem, mas meninos são sempre imaturos. Primeiro ponto. Homens progridem, mas meninos são sempre imaturos.
Eu quero trazer para vocês hoje mais um problema sobre a falta de crescimento, que a maturidade, a falta de maturidade traz. Vamos lá em Hebreus, capítulo 5. Vamos ver a partir do versículo 5. Hebreus, que é de autor desconhecido, embora muitos dizem que é de Paulo, eu particularmente também acredito que Paulo escreveu, porque quando a gente começa a ler os textos, tem muito a ver com aquilo que Paulo fala em outras cartas. E você vai ver que aqui nesse trecho é muito parecido os textos que nós lemos de Coríntios, aqui em Hebreus, a forma, o linguajar é muito parecido com aquilo que Paulo fala. Hebreus capítulo 5, versículo 5, vai dizer assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias de sua vida terrena, tendo oferecido, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, e, sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e, tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muito que dizer, mas difícil interpretação, porque vos tornastes lentos para aprender. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Olha que interessante, irmãos. O autor está querendo aprofundar o ensinamento. Ele está falando de algo bem complexo. A gente sempre lê lá no Gênesis tal, não, e aí Melquisedeque, o Abraão deu dízimo, e aí falam que Jesus é a segunda ordem de Melquisedeque, fala aquela coisa toda, e toda vez que a gente vai estudar isso, sempre fica aquelas interrogações. E aqui o autor está começando a falar um pouquinho sobre isso, mas você vê que ele está falando, mas daqui a pouco ele para o assunto, e ele fala assim, não dá para falar mais, porque é um assunto mais complexo, e vocês deveriam já estar numa condição avançada, mas eu não posso avançar o nível com vocês, porque vocês ainda estão precisando de leite, embora não pudessem mais, não devessem mais. Então, ele está falando, aí ele olha para o auditório, ele olha para o público que ele está pregando, e ele percebe que não adianta. Não vai adiantar eu falar, não adianta eu entrar em algo mais profundo, porque eles não vão entender. E ele está reforçando, ele fala assim, olha, o tempo que vocês já estão, vocês já deveriam ser mestres. Vocês deveriam estar aprofundados pelo tempo, mas não cresceram. Porque é como a gente falou, a gente vai engatinhar, a gente começa ali no processo, vai engatinhar, ainda é bebê, vai abrir o olho, vai começar, olha que coisa linda, vai começar a engatinhar, vai correr para lá e para cá querendo saber, vai passar pelos processos até amadurecer e crescer. Então, assim como uma criança, como um bebê nasce e ele vai passando pelos processos até chegar à fase adulta, espiritualmente também nós passamos por esse processo. Mas o que ele está dizendo agora aqui é o que? Olha, já vocês pelo tempo que passou, já era para vocês ser mestres, mas vocês não cresceram. Sabe, tem aqueles irmãos que já têm um tempo de cristão. Aí você vê, você está ali, dá paz do Senhor para um, aí você vê aquele irmão dando risada, brincando, coisa e tal, né? Aquele irmão que está contando piada, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Parece que está bem com todo mundo, ele fala bem com todo mundo, conversa com todo mundo, tal. Aí você fala, senhor irmão, chega aí. Chega talvez a pastora Fátima, a pastora Mara vai falar assim, olha, faz a oração aí antes do culto. Aí o irmão, o quê? Peraí, está me chamando ali.
E ele foge. Mas ele já tem tanto tempo. Já está ali. Tanto tempo na casa do Senhor, mas quando você vai chamar para orar, ele se esquiva. Ele tenta sair, porque não sabe o que fazer. Não sabe. O que estou dizendo o que eu estou tentando dizer nessa noite para vocês quantos aqui, quantos de nós já poderíamos ter avançado, mas a gente parou no leitinho ainda. A gente poderia ir além, a gente poderia ter uma condição maior, mas a gente para porque a gente está no leite ainda. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 anos de cristão, de evangelho, e você bate no peito para falar que tem 40 anos de evangelho, mas será que você ainda está no leite? E o apóstolo Paulo está falando disso. Ei, vocês já estão há tanto tempo. Precisa ter um crescimento na vida de vocês. Não estou dizendo de chamado. Obviamente cada um tem seu chamado. Mas todo mundo consegue orar. Você não consegue falar com Deus? A gente tem que ter um crescimento, irmãos. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. É um processo. Então a gente tem que cada dia crescer mais. A gente não pode estacionar. Mas quantos estão estacionados? O termo grego para menino aqui, usado nesses textos, é népios. Significa infante, inexperiente, imaturo. Então ele está dizendo de imaturidade aqui. É isso que ele está reforçando. Os meninos, eles não conseguem crescer espiritualmente, irmãos. Será que nós estamos assim? Será que você que está ouvindo essa mensagem hoje, pelo canal do YouTube da igreja, nessa transmissão, será que você também não se encontra assim? Algumas questões, para a gente entender por que os meninos não conseguem crescer espiritualmente. Vamos lá. Meninos não conseguem aceitar coisas que não gostam. Vamos trabalhar no dia a dia daquilo que acontece, que a gente vê, e trazer para o espiritual, que você vê que acontece igualzinho. Meninos não conseguem aceitar coisas que não gostam. Por exemplo, vou me citar. Eu estou no louvor. E cada um tem o seu gosto pessoal. Se você perguntar para a Duda, se perguntar para a Nicole, cada um tem seu estilo de música que gosta. Tem seu estilo. Tem seu estilo musical. Se perguntar para minha esposa, ela tem o estilo musical dela. Mas se eu faço parte do ministério de louvor, eu estou para quê? Para participar. Eu estou para participar. Agora, se eu sou um menino, então, já que eu tenho os meus gostos, eu tenho dificuldade em aceitar aquilo que eu não gosto. Aí daí, se colocaram aquele louvor que eu não gosto, então eu não toco. Aí, os meninos vão fazer o quê? Biquinho, vai fazer bico, vai fazer birra. Uma vez, irmãos, a gente teve a experiência, eu tive essa experiência. E olha que foi engraçado, não foi nem da música. A gente teve que mexer no tom da música. Mas aí, determinada pessoa chegou e falou assim, não, se ele não canta, ele toca. Ele falou, se baixar o tom, eu não toco. Ele falou, irmão, mas a música é a música. Não, mas eu só toco a música se for tocar o original. Senão eu não toco. Eu falei assim, então meu irmão, você não quer tocar, então você pode encostar seu instrumento aí e não toca então, eu não vou te obrigar. Porque menino faz birra. Se não é aquilo que ele não gosta. Agora, se eu estou servindo no ministério de louvor, o que pedir para tocar, eu tenho que tocar. Não interessa se vai cantar forró, se vai cantar corinho de fogo, se vai cantar adoração, o worship, como falam aí. Se vai tocar uma música rápida, um rock, eu estou para tocar, estou para louvar o Senhor. Não interessa se eu gosto do estilo ou não, eu vou tocar. Porque esse é o meu trabalho, esse é o meu papel, por aquilo que eu fui chamado. Agora, se eu sou um menino, eu tenho dificuldade, vou fazer biquinho, vou fazer birra. Entenda algo, irmãos, aceitar coisas que gostamos ou concordamos é só para quem já cresceu. Porque nem sempre a gente vai concordar, irmãos. Mas se a gente cresceu, a gente vai entender. Vamos lá.
vamos trazer para o secular, para a gente poder entender. O trabalho, o chefe, o sócio, a cobrança, o horário. Ah, mas eu não gosto disso, mas você não faz? Poxa, eu gostaria que o horário da escola do meu filho fosse tal horário. Eu gostaria de entrar no meu trabalho tal horário e sair tal horário. Mas eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu sei que eu preciso. É uma necessidade, não tem uma negociação. Mas o que o menino faz? Eu não gosto, então eu saio. Não, então eu não quero isso aí não. Aí tem aquelas irmãs, vamos pegar as irmãs aí. Vai fazer que nem a Rochelle. Meu marido tem 2 empregos. Eu não preciso disso. Ou tem aqueles meninos imaturos que começou a trabalhar agora, quer começar lá por cima, ele quer começar pela gerência. Não, porque eu terminei a faculdade e aquela coisa. Às vezes a gente vai fazer entrevista, irmãos, às vezes a gente dá risada, a gente segura. Tem um benefício da máscara, né? Agora a gente consegue dar uma risada, a pessoa não percebe. Mas aí você vai fazer uma entrevista, tem uns irmãos que tipo assim, não, eu já me vejo gerente e tal. Meu irmão, você acabou de chegar. Você está falando com o gerente, já está falando que vai tomar o lugar dele. Irmãos, irremediavelmente, entenda isso, você vai encontrar pessoas que pensam diferente de você. Irremediavelmente, você vai encontrar alguém que vai te contrariar. E você não pode levantar e ir embora. Porque quem faz isso é menino. Quem faz isso é criança. Irremediavelmente você vai ter que lidar com pessoas que não gostam de você. Deixa eu te falar isso. E não vão gostar de você simplesmente por ser você quem é. Porque você existe. A pessoa não gosta de você. Mas você não pode largar tudo para o alto e sair. Porque quem faz isso é menino. Ah, eu vou... Não, porque o fulano não fala comigo. Eu vou entregar tudo, eu não quero fazer mais nada. Porque assim não dá. Porque tem objeções, porque tem dificuldade, tem reclamação, tem isso, tem aquilo. Ei, irremediavelmente você vai lidar com isso. E se eu saio fora de tudo, eu sou menino. Porque se nós já estamos há um tempo, a gente tem que ter adquirido a maturidade, irmãos. No trabalho, vamos lá, no trabalho, é cobra comendo cobra, é ou não é verdade? Quer seja você assalariado, carteira profissional assinada, quer seja você profissional liberal. É cobra comendo cobra, irmão. Estou falando que você está passando por cima de ninguém, mas você sabe que é um desafio o tempo todo. Mas você mantém a pose, não mantém? Você fica firme ali. Porque se você não ficar firme, o teu contra-cheque não vai chegar no final do mês. O teu olerite não vai chegar no final do mês. No reino de Deus, não é por causa do olerite, é por causa do amor ao reino. É diferente. É o amor ao reino, porque Jesus ele falou isso. Jesus nos chamou para um serviço. E nós fazemos porque nós amamos o Senhor. O apóstolo Paulo se considera o preso do Senhor, não é isso? Porque ele estava preso ao amor do Senhor, então ele não podia largar. Não dá, eu não consigo, eu não posso. Eu não estou sendo assalariado, mas eu faço por amor ao reino. Eu faço porque amo. Você engole, você deixa para lá, você perdoa. Sabe por quê? Porque você cresceu. Porque o fulano pegou no seu pé, o fulano está ali em cima de você, pisou em você, falou mal de você, mas você está abraçando ele, dando a paz do Senhor, falando que ama ele em Cristo Jesus. E continua do lado dele. Sabe por quê? Porque você cresceu. Você não é mais menino na fé. Porque você sabe, a minha guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. Então eu sei, não é com a pessoa. E o tempo certo, ela vai adquirir a maturidade, eu tenho que esperar isso. O problema é que às vezes a gente não tem a paciência de esperar a maturidade. Já viu aqueles adultos? Eu já vi, irmãos, que ficam discutindo com criança?
Eu já presenciei às vezes um adulto discutindo com uma criança de 6, 7 anos. E ele está lá, batendo boca, discutindo mesmo, sério, e ele fica bravo. Mas fala assim, meu, você tem 40, 50 anos, você está discutindo com uma criança de 6 anos. Porque é menino. A gente vai enfrentar, irmãos, esse tipo de situação. Mas aqueles que são crescidos na fé, aqueles que são crescidos em Cristo, eles veem possibilidade de agir e reagir conforme o que Deus espera. Então eu não vou reagir conforme o impulso da minha carne, porque a minha carne vai dizer para eu agir de uma forma, mas eu ajo conforme o Espírito. Porque quem é crescido na fé, ele alimenta o Espírito que está na vida dele. Ele não alimenta a carne. Outro ponto, irmãos. Meninos não mantêm o foco. Outra característica de menino. Já percebeu que você não consegue contar um assunto grande para uma criança? Não dá. Você não consegue. Ela vai te ouvir. Mas daí a 1 minuto, o corpo dela vai estar lá, mas a mente já está longe. Você vai tentar falar. Hoje mesmo eu me peguei isso. Eu peguei meu filho para falar com ele. Vem aqui, deixa eu te falar. Aí eu falei com ele, antes de eu terminar, já saiu. Eu falei para você, eu não terminei de falar. O que o papai falou? Ah, o papai falou isso, o que mais? Ah, falou aquilo, o que mais? Não, eu não falei isso. Não, você falou isso. Não falei isso, tá vendo? Você não prestou atenção. Porque, irmãos, vai ficar por um tempo ali e a mente já está longe. Ele não vai ouvir, ele não vai dar atenção. É você pegar uma chave e vai falar assim, uma criança de 6, 7 anos, 8 anos, ó, guarda essa chave para mim. Beleza, ela vai pegar, vai guardar a chave. Aí mais tarde, você quer a chave. Você vai perguntar, para onde você guardou a chave? Eu não sei. Acho que eu guardei ali ou acolá. Eu não sei. Por quê? É criança. É eu pegar minha filha, a Rebeca. A Rebeca está lá, eu quero a chupeta. Aí você vai dar a chupeta para ela, ela pega a chupeta. Aí ela vai lá. Aí ela vê uma coisa mais engraçada, ela vê uma criança correndo lá. Aí ela tira a chupeta, larga no chão, sai correndo. Correu, foi atrás da chupeta, largou a chupeta. Aí sei lá, ela correu, brincou, caiu, machucou e vem correndo. Eu quero o Pepe. E você fala, filha, você estava com o Pepe, cadê a chupeta? Eu não sei. Só que ela está gritando com você porque ela quer a chupeta. Você que se vire para achar a chupeta. Você tem que dar o jeito. Por quê, irmãos? Porque criança não tem responsabilidade. E não tem que ter mesmo. Não estou nem dizendo assim, não, pastor está cobrando responsabilidade. Não estou cobrando responsabilidade. Criança não tem que ter responsabilidade. Agora, existe crente assim, que não tem responsabilidade. Tem aqueles que faltam, às vezes não se dá nem ao luxo de avisar que vai faltar. Só não vem. Tem aqueles que a gente já até trocou os bancos da igreja, colocou almofadado, né? Mas parece que tem prego. E a pessoa ela tem que levantar umas 4, 5, 6 vezes no culto para tomar água. Eu não estou falando de quem tem alguma situação, quem tem alguma doença, alguma coisa que precisa. É diferente. E nós somos maduros, eu creio que estou falando com pessoas maduras na fé, entenda o que eu estou falando. Então se você tem uma situação, você precisa ir, óbvio que você vai. Mas tem aqueles que não têm, irmãos, é só o fato de levantar, ele não consegue. Sabe por quê? Porque não consegue manter o foco. Não consegue se manter ali. É como criança, fica correndo para lá e para cá. Não tem foco. Se você perguntar para as crianças no final do culto, faz essa experiência. As crianças estão no final do culto, você está fazendo o quê? Não sei, estou correndo atrás do fulano. Aí você vai falar, fulano, eu estou correndo atrás dele também. Eles não sabem, estão correndo, vamos correr. Tem crente assim. Tem crente que é assim, irmãos. Uma hora ele quer ser pastor. Você vai conversar com ele, vamos ter uma conversa séria, irmãos. Não, quero ser pastor. Irmão, então você precisa aprofundar na Bíblia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá bom. Aí outra hora, não quero ser pastor, mano, agora eu quero sair da igreja. Eu estou meio desanimado, quero sair da igreja. Aí daqui a pouco ele fala, não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo.
Porque não mantém foco, não tem foco. Quantas pessoas são assim? Será que nós somos assim? A gente não consegue ter um foco? O que eu quero? Outro ponto. Meninos são levados com facilidade. Efésios capítulo 4, versículo 14, vai dizer assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, tem aqueles que têm o poder de chegar na tua casa, inclusive para menino, estou falando para menino. Então, tem o poder de chegar na sua casa, e daí com uma conversa, faz você trocar de time, de futebol, sabia disso? Tem os tios, que às vezes chegam lá, e ele faz a criança mudar de time de futebol. Acreditem ou não, irmãos, eu já fui corintiano por alguns dias. Mas glória a Deus, Jesus libertou, teve misericórdia. Os irmãos corintianos ficam bravos comigo, brincadeira, irmãos. Mas eu já fui. Por quê? Porque um dia meu tio chegou lá e falou assim: vamos lá, vou levar você para ver o jogo do Corinthians. Criança, vamos lá. Eu virei corintiano. Tá todo mundo gritando, a gente grita também. Por quê? Porque eu sou menino, porque eu era menino. Então você consegue ser influenciável. E espiritualmente, irmãos, o cara está lá na igreja, está firme. Daí do nada, ele abraça uma heresia. Ele assistiu no YouTube a metralhadora de Jeová. Eu espero que ninguém tenha ouvido a metralhadora de Jeová aí, irmãos. Misericórdia. Eu já vi a metralhadora de Jeová, os irmãos fazem até coreografia. É tum, 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 e está dando tiro com a metralhadora de Jeová. Misericórdia, irmãos. E são pessoas, são meninos, são levados com facilidades, e estão cantando. É os corinhos de fogo. A metralhadora de Jeová. Tum, 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 tum. Ô, irmão. E a gente é levado por doutrina. Metralhadora de Jeová? Sério? Por isso a gente ensina a criança a não conversar com estranhos. Não é isso? Você ensina teu filho a não conversa com estranhos. Espiritualmente é isso, irmãos. Não adianta você sair comendo em tudo quanto é canto lá fora. Aqui, nessa casa, existem pastores, existem homens e mulheres de Deus que têm um alimento para entregar para você, para fazer você crescer, para fazer você ser forte. Por isso a gente tem insistido: venha no estudo bíblico, venha nas ministrações. Quando tem consagrações de obreiro, vai na consagração, você vai ser ministrado. Quando tem culto, escuta a palavra, Deus vai falar com você. Existem homens e mulheres de Deus aqui. Senão você vai ser levado. Outro ponto: meninos não medem consequência. São imaturos. E uma característica da imaturidade é não medir as coisas. Por exemplo, meninos não medem tempo. Eles não entendem quanto tempo tem uma hora, por exemplo. Você vai viajar, daí a pouco a criança vai chegar para você: a gente já chegou? Não, ainda está longe, a gente vai demorar mais, 3 horas. Aí passa 15 minutos, você vai receber a pergunta: a gente já chegou? A gente está chegando? Olha o pastor Celso dando risada, está falando aí, ó. Mateus, 15 minutos, pai, já chegou? Já chegou. Misericórdia. Brincadeira, irmãos. Mas eles não conseguem medir o tempo. Está perguntando: não, mas é agora, é agora. Às vezes Deus quer fazer alguma coisa na tua vida. Você vai ser preparado. Mas você está lá: não, é agora, tem que ser agora. É agora que eu vou fazer, agora. Não consegue entender que existe o tempo. Meninos não medem espaço. Eles não entendem até onde eles podem ir. Então existe um limite. Você não pode cruzar. Mas tem aquelas pessoas que vão além. Falam assim: ô irmão, agora você está passando o limite. Espera aí, não é até aqui, ok, mas você está ultrapassando um limite que não pode ultrapassar. Não entende, não tem a noção de espaço. Espera aí, esse é meu espaço. Eu não posso invadir o espaço do outro. Quando eu estou invadindo o espaço do outro, eu estou errando. Meninos são inconsequentes. Eles não estão nem aí. Criança não está nem aí, já percebeu? A criança, ela faz birra onde quer que esteja. Misericórdia, irmãos. Clama o sangue de Jesus.
Está no shopping, está na praça de alimentação, está em qualquer lugar, arma o berreiro. E não quer saber quem está à sua volta. Não está nem aí. Faz birra no meio de qualquer um. Tem gente assim na igreja? Tem. Você já não viu o crente fofoqueiro? Quando ele fala do outro, ele não mede a consequência. Ele não mede a consequência para quem ele está falando. Ele não mede a consequência de quem ele está falando. Porque muitas vezes o que ele está falando é uma inverdade. Ele nem sabe, mas ele ouviu e está proliferando. É a fake news, né? Então ele está soltando fake news dos irmãos. Mas não mede a consequência que vai ter isso lá na frente. Meninos não medem consequência. Segundo ponto, irmãos, vou citar bastante coisa. Segundo ponto. O reino de Deus é um chamado para adultos. O reino de Deus é um chamado para adultos. Já pensou se o reino de Deus fosse liderado por crianças? Não estou dizendo crianças no tamanho, mas adultos que têm cabeça de meninos. Eu quero citar algumas diferenças entre adultos e meninos. Vamos começar pelos meninos. O reino de Deus é chamado para adultos por quê? Meninos reclamam de tudo. Quem é pai sabe disso. Qualquer coisa reclama. Se você fala para estudar, reclama. Se você pede para tomar banho, reclama. Você fala assim, vai tomar banho, por quê? Ora, por que você vai tomar banho? Porque está sujo, né? Então reclama de tudo. Quem é pai, quem é mãe, já teve, até aqueles que já têm seus filhos adultos, sabe, enfrentou isso. Pede para o filho, não quer fazer nada, está reclamando o tempo todo. Quantos dentro da igreja são assim também? Eu não gosto dessa música. Eu não gosto. Eu não gosto dessa música. Aí eu vou fazer uma pergunta. A música é para quem? É para ele? Ou é para Deus? Então você não tem que gostar da música. A música é para Deus, não é para você. Se for para você, você pode ter o seu gosto. Eu não gosto dessa música, não canto essa música para mim. Mas é para Deus. Eu não aceito trabalhar com esse fulano aqui não. Mas o trabalho é para quem? É para o fulano? É para você? Ou é para Deus? Eu falo, irmão, a gente tem que adquirir maturidade. Eu, quando era mais moço, uma vez eu tive uma situação que eu estava trabalhando na igreja, daí a pouco a pessoa chegou, entrou do nada, fez um monte de coisa. Aí eu cheguei e falei para o pastor. Aí eu falei para o pastor, assim, olha, eu estou te falando, eu bati na mesa, cheguei ali, batendo na mesa, falei, eu não trabalho mais com essa pessoa, se você conseguir colocar ela aí na frente para fazer, eu não faço mais, eu não saio. Eu vou sair, eu não vou fazer mais nada. E eu saí. Só que eu te pergunto, eu estava certo? Não, irmãos, eu estava agindo como um menino. Sabe por quê? Porque eu trabalho para quem? Eu trabalhava para a pessoa, eu trabalhava para Deus. Quem saiu prejudicado? O reino. Foi o reino que foi prejudicado. Porque eu agi como um menino. Porque eu agi como criança. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Vai orar de novo? Uma oração é para quem? Vai cantar aquela música de novo? A música é para quem? Mas não dá para fazer porque não tem isso, não tem aquilo outro, não tem aquilo. Você percebe que a pessoa está sempre reclamando de alguma coisa? Parece que tudo que a gente faz nunca está bom. Está reclamando. Óbvio que a gente tem que querer sempre mais. Mas a gente vai até onde as nossas forças nos permitem. Mas meninos vão reclamar de tudo. Sempre tem uma reclamação. É difícil você ouvir, não, isso aqui tá jóia. Não, sempre tem uma reclamação. Meninos reclamam de tudo. Outro ponto, meninos boicotam quando não concordam. Quando não concordam, eles boicotam. Eu não vou participar porque não citou meu nome. Eu não vou. Foi feita uma convocação, mas não chamou meu nome. Mudou o horário do culto e não me consultou. Também não vou. Não vou mais, agora também não vou. Só de raiva, não vou. Mudou, também não vou. Irmão, você acha que esse comportamento é comportamento de adulto? É de criança.
No seu trabalho, você concorda com tudo? Não. Ou até quando você é profissional liberal, você concorda com todas as regras que o governo põe, você tem que recolher isso, tem que recolher aquilo, você fala assim, no final você vai fazer a sua conta, que é profissional liberal, fala, eu vou receber o quê? Eu estou dando tudo para o governo. Mas tem opção? Não tem. Você vai trabalhar, você vai fazer. Mas você sabe, eu tenho que defender o pão de cada dia, eu preciso defender meu pão, eu preciso trabalhar. Então você vai e se submete. Você vai e faz. Se submete às regras. Ah, eu não concordo com o louvor, então vou chegar depois do louvor. Eu acho que o louvor é isso e aquilo, então vou chegar depois do louvor. Ah, hoje é o pastor fulano, a pastora fulana de tal, então eu não vou. Então eu não vou, nem preciso ir, porque eu não gosto. Meninos boicotam quando não concordam. Outro ponto, meninos não conseguem projetar futuro. Não conseguem projetar futuro. A criança quer tudo para agora, já percebeu isso? Se não der o presente naquele momento, naquele instante, fecha a cara, briga, chora. Tem crente assim. Tem crente que age exatamente assim. Se você fala com um irmão e não fala com ele, ele fecha a cara. Se você chama o fulano e não chama ele, você fecha a cara. Tem irmão que é assim. Eu quero cantar no louvor. Eu quero pregar, eu quero liderar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Quero fazer, vai acontecer, é isso, é agora. Age muitas vezes inconsequentemente. Aí ele vai, ele briga com o irmão, solta os cachorros no irmão e acha que amanhã está tudo certo. Mas amanhã tem que consertar. Tem um futuro, você projetou alguma coisa aqui que você vai ter que consertar lá na frente. Então cuidado quando você sai soltando os cachorros nos seus irmãos de fé. Ou até na tua casa, em qualquer lugar, no teu trabalho, na tua escola. Cuidado, porque depois você vai ter que consertar isso. Por isso que a Bíblia diz: o calar é ouro. Então melhor calar, não tem o que falar, porque você vai ter um futuro lá na frente que você vai ter que consertar. Existe algo espiritual que nós entendemos, a lei da semeadura. Então cuidado com o que você está plantando. Cuidado. Crianças são vorazes. Quer tudo para ela. Tudo para ela. Me dá, me dá, me dá. O presente é só para ela. Se você, às vezes, vai no aniversário e o fulano ganhou o aniversário, é do fulano. Então você também tem que levar um presente, porque se a criança vê que você está dando um presente para o fulano, tem que dar presente para ela também. E ela não vai entender. Você tem que dar. Tem crente também que é assim. Se você comprar, se você der, se você fizer, se você chamar, tem que chamar também. Porque são vorazes. Irmãos, Paulo está dizendo com todas as letras aqui, que ele não pode tratar a igreja em Corinto como adulta. E por causa disso, Paulo não pode aprofundar assuntos mais densos na fé. Porque a igreja em Corinto ainda estava discutindo sobre quem fazia parte da panela de quem ali. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já está falando assim, pelo amor de Deus. Vamos traduzir aí para os dias de hoje. Pelo amor de Deus. Que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Agora imagina um monte de adulto, irmãos, discutindo como crianças a respeito da pregação do fulano, discutindo sobre a postura dos apóstolos, criando clubinhos, criando preferências, criando divisões. Paulo está olhando para a igreja de Corinto e enxerga divisões, e enxerga times, e enxerga facções.
E por causa disso, irmãos, ele entende que se os irmãos não entenderam o serviço de Deus, como estarão aptos para aprofundar-se mais nas coisas do Senhor? Como estarão aptos para aprofundar-se mais na fé? Porque ainda estão discutindo coisas que não têm relevância. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem, eu sou de... Agora, como eu sei se eu cresci ou não? Como eu sei se eu estou pronto para ser usado por Deus ou não? Como eu sei se eu sou maduro ou imaturo na fé agora? Como saber? Primeira coisa, você deixa de ser menino quando abraça um projeto contra a sua vontade. É aí que Deus nos adestra. Você vai abraçar um projeto contra a tua vontade. Atos capítulo 16, versículo 5 vai dizer assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Misia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Está entendendo? Paulo por si só, ele queria ir. Não, o meu projeto é ir aqui, eu quero ir nesses lugares, eu vou pregar o evangelho porque eu já fiz um projeto, eu fiz uma projeção. As intenções de Paulo eram boas? Óbvio que eram, mas ainda assim ele foi impedido. Ele cresceu. A vontade de Deus é que conta, não é a nossa. Às vezes a gente fala assim, eu quero isso aqui. Sabe, por muito tempo eu briguei. A minha esposa está aqui, ela sabe, por muito tempo, dentro de mim eu me questionava, poxa, mas antes era assim, antes eu vivi isso, agora estou tendo que passar por isso, tendo que passar por aquilo outro. Poxa, eu já estava numa condição melhor, maior, agora tem que começar do zero, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Até que eu entendi, você não tem que fazer o projeto que você quer, você tem que estar no projeto que Deus quer para você. Então, às vezes, a gente tem o nosso projeto. Poxa, eu quero isso aqui. Mas se Deus quer te levar para isso? Sabe aquelas pessoas? Lá no meu trabalho, é muito engraçado isso. Porque lá, no atendimento a passageiro, sem brincadeira, irmãos, lá tem pessoas formadas. Lá tem advogados, tem administradores, tem pessoas da área da saúde, formadas na área da saúde, mas estão em atendimento a passageiro. Estão atendendo o passageiro. Sabe por quê? Porque nem sempre o teu projeto, a tua vontade é o que você vai conseguir fazer. Às vezes você tem toda a preparação para outra coisa, mas Deus te leva para outra coisa. Às vezes você fala assim, poxa, mas eu estou tão preparado, o meu projeto é isso aqui, mas Deus vai te levar para fazer outra coisa diferente. E você precisa entender isso. Quando você deixa de ser menino, é quando você entende que o projeto de Deus muitas vezes é contra a sua própria vontade, é contra o seu gosto. Mas eu não gosto de fazer isso, mas é o que Deus quer te ensinar alguma coisa ali. Segundo ponto, você deixa de ser menino quando aprende que você e a sua vontade foram crucificadas na cruz. É aí que você percebe, irmãos, que deixou de ser criança. Abra aí Atos, capítulo 20, versículo 17. Vai dizer assim: de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Logo que chegaram, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se de ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido, outras traduções vão dizer levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer. Somente sei que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos. O versículo 22, quando ele fala assim, e agora compelido
pelo Espírito, do grego aqui é deu, que significa prender com cadeias, estar preso. Então quando ele está falando impelido, compelido, não é só tipo assim, Deus me pediu, eu me sinto preso a isso. Eu não consigo mais fazer a minha vontade. Então, eu sei, e olha que ele fala assim, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei pelo Espírito que me reservam tribulações, prisões, isso está reservado para mim. Já pensou, irmãos? Você está indo para o matador, você está sabendo que o negócio vai pegar, mas você está indo, porque você se sente preso a ir, impelido a ir, compelido a ir, movido pelo Espírito Santo. Paulo está indo pelo Espírito, sem saber o que vai acontecer, só o que está reservado para ele. E lá ele vai ser preso em Jerusalém, a gente sabe disso, a gente conhece a história. Você deixa de ser menino, irmãos, quando você aprende que você e a sua vontade estão em Cristo. Não é a minha vontade, não é o que eu quero. Quando você e a sua vontade estão crucificadas na cruz. É o que o apóstolo Paulo diz, o que ele fala? Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Adulto pensa assim, não é mais a minha vontade, mas é a vontade do meu Senhor. E por último, irmãos, para a gente terminar, homens não ficam de mal, adultos não ficam de mal. Agora tem essa no meio cristão, tem crente ficando de mal. Eu sei que tem gente que extrapola, irmãos, no tom, tem gente que extrapola nas palavras, tem gente que extrapola nas atitudes. Isso só mostra, porque às vezes a gente vem para a igreja com a ideia de que, tipo assim, não, todo mundo é santo, né? Ninguém erra aqui dentro. Todo mundo tem uma vida perfeita. Quando não é verdade. Nós estamos caminhando, buscando, a cada dia nos tornarmos melhores. E temos o Espírito Santo para nos guiar. Mas isso não impede de cada um de nós, a começar de mim, cada um de nós que estamos aqui, de errarmos, de falharmos. Então tem vezes que alguém pode extrapolar no tom, alguém pode extrapolar nas palavras, pode extrapolar nas atitudes. Mas adultos, eles agem diferente. Qual é a sua reação quando você enfrenta isso? Tem crente que faz birra. Tem crente que faz greve. Agora não vou mais em igreja nenhuma. Tem aqueles que falam assim. Eu me chateei porque não fui bem recepcionado, eu me chateei porque aconteceu isso, me chateei porque falaram aquilo, me chateei porque disseram aquilo outro. Eu não vou mais na igreja. O negócio é assistir só na internet. Ele entra em greve com Deus. Ele vai exigir os direitos dele. Não, eu vou exigir meus direitos, está tudo errado isso aí. Irmão, se Jesus voltar no meio da tua greve, a casa caiu, né? Você estava em greve, Jesus voltou, e aí? Por exemplo, o jeito que você está recebendo hoje essa palavra vai mostrar, inclusive, se você é menino ou não. Se é para o teu crescimento ou para a tua ira. Para você ficar irado. Porque isso define que tipo de crente você é. Porque a palavra de Deus, sempre digo isso, ela mexe. Jesus, ele mexia. Tanto que os fariseus, eles saíam revoltados ali, estremecidos, segurando na postura, mas irados. Porque a palavra de Deus vem para mexer, vem para balançar com a gente. Mas eu não falo mais com fulano. Não. Tem crente que por não concordar com alguma coisa decide boicotar, irmãos. É a síndrome do dono da bola. Mas entenda isso, o reino é de Deus. O reino não é nosso, o reino é de Deus, irmãos. O reino é do Senhor e nós servimos a Ele. Você não está servindo ao pastor, à pastora, ao líder, ao diácono, ao presbítero, ao missionário. Você está servindo a Deus, o reino é de Deus. E alguns vão mais longe e decidem trabalhar para Satanás. Sabe o que eles vão fazer? Se tornam acusadores, difamadores, caluniadores, se tornam pessoas amargas. Agora eles vivem para falar mal, para criticar, para fazer comentários maldosos, para fazer comentários para ferir. Sabe quando você fica cutucando a pessoa, para lançar indireta, para a pessoa perceber? E por quê? Por que as pessoas fazem isso? Só porque elas são maus? Não, não são malvadas. Mas é porque um dia alguém pisou na bola com elas. Pisou, irmãos, não estou dizendo isso. Um dia alguém agiu errado com elas. E volta a falar, por vezes agiram mesmo.
Não estou dizendo, não estou nem negando que a pessoa não tenha os motivos dela porque agiram mal. Mas adultos, pessoas maduras na fé, enxergam os erros dos outros como uma oportunidade de crescer. Errou comigo, mas eu tenho que crescer com isso. Eu tenho que crescer. Eu não posso do tipo ser o dodói. Machucou aqui, eu vou chorar como uma criança. Os erros das pessoas, irmãos, não te dão crédito para agir como criança. Os erros que cometem comigo e com você não dão crédito para você agir como criança. Se alguém falhou com você de coração, irmãos, eu sinto muito. As pessoas vão falhar. Como eu falei, nós estamos no meio de pessoas, as pessoas falham. Todos nós falhamos. Mas esse erro não lhe dá um voucher para você boicotar ou você atrapalhar o reino. Porque o reino é de Deus, não é teu. Todos nós aqui servimos a um Deus, o reino é dele. O reino não é nosso, o reino é dele. Nós trabalhamos para ele. Os erros, irmãos, são oportunidades para galgarmos degraus de maturidade. Vamos ficar de pé nessa noite. Irmãos, para muitos podem ser consideradas uma palavra dura. Mas eu digo que para nós, irmãos, é uma palavra de alerta. Se nós andarmos juntos, se nós andarmos debaixo da mesma visão que o Senhor está dando, nós vamos experimentar grandes coisas durante esse ano, eu creio nisso. E esse tem que ser o nosso objetivo. Não é tempo mais para nós agirmos como meninos, mas é tempo de nós olharmos o reino do Senhor. É tempo de nós sairmos do nosso próprio individualismo e olharmos para o coletivo, para aquilo que o Senhor quer, para aquilo que o Senhor está direcionando. Porque muitas vezes não é o que nós queremos, mas é a vontade dEle, é o que Ele espera da gente. E Deus está chamando a sua igreja, Deus está chamando a cada um de nós, para que nós subamos um degrau, vamos para um degrau mais alto, para que nós possamos receber revelações profundas do Senhor, para que nós possamos receber coisas maiores do Senhor. E eu sei, Deus tem algo reservado para cada um de nós, para a tua vida, para a minha vida. Mas para isso, Deus já falou através da pastora que Deus tem grandes coisas para fazer, e Ele vai fazer, mas Ele também quer nos tornar pessoas capacitadas para receber isso. Que nessa noite a gente olhe, irmãos, para dentro de nós, e com a luz do Espírito Santo, que a gente enxergue, que a gente olhe, irmãos, se a gente está sendo adultos, ou se a gente está sendo criança na fé. Que a gente busque hoje alcançar a maturidade, irmãos, para refletirmos a glória do nosso Senhor. E aí a gente pode dizer, tuas marcas, Senhor, eu trago em meu corpo. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.